Olá, amigo do canal Aprendendo sobre Mediunidade, seja bem-vindo a mais um vídeo de inspiração de hoje. E eu trouxe novamente porque tem um assunto ligado àquele que eu falei lá na outra semana. Na outra semana eu falei sobre a mediunidade e bebidas alcoólicas. E nesse nós vamos falar sobre mediunidade e alimentação. Então eu trouxe do mesmo capítulo desse livro aqui, né? De Valdo Franco, que é Diretrizes de Segurança, de Valdo Franco e Raul Teixeira, Perguntas e Respostas, um livro muito bom para você ficar ali pesquisando, né? Qual é o pensamento deles, o que eles demonstram da doutrina espírita sobre cada conhecimento da espiritualidade. E vamos direto ao assunto. Eles é feito por questões, lá no número 84, perguntam para o Raul Teixeira sobre alimentação. Como deve ser a dieta alimentar dos médiuns nos dias de trabalho mediúnico? E Raul Teixeira responde da seguinte forma: a dieta alimentar dos médiuns deverá constituir-se daquilo que lhes possa atender às necessidades sem descambar para os excessos ou tipos de alimentos que, por suas características, poderão provocar implicações digestivas, perturbando o trabalhador e, consequentemente, os labores dos quais participe. Desse modo, torna-se viável uma alimentação normal, evitando-se os excessivos condimentos e gorduras que, independente das atividades mediúnicas, prejudicam bastante o funcionamento orgânico. Então a dica que ele dá aqui é que você pode se alimentar com qualquer coisa, desde que de forma mais leve, né? Que você não prejudique a questão da reunião com o peso, como ele fala aqui, ele deu exemplos, né? Gorduras, condimentos. Por quê? Porque essas coisas prejudicam a digestão. Não vamos dizer prejudicam, deixam a digestão mais pesada, mais demorada. Então, por exemplo, se você vai se alimentar de carnes com muita gordura e condimento poucas horas antes, ou às vezes 1 hora antes, 2 horas antes da reunião, você vai participar da reunião mediúnica digerindo todo aquele alimento. Então, vai lhe causar um desconforto. Mas vamos mais adiante que nós temos mais assunto aqui. Eu vou pular 85, que foi sobre a semana passada, sobre bebida alcoólica. E na questão número 86, perguntaram para o Raul Teixeira: alimentação vegetariana, isso é um tabu aqui, né? Será mais aconselhável para os médiuns em geral? Então existem muitas dúvidas sobre isso aqui, se o médium deve ser vegetariano ou não, tá? Se isso afeta ou não. Então, o Raul Teixeira responde da seguinte forma: a questão da dieta alimentar é fundamentalmente de foro íntimo ou acatará alguma necessidade de saúde devidamente prescrita. O que ele está dizendo com isso? Foro íntimo é você que escolhe a sua dieta, como médium, não médium, tanto faz. Ou devidamente prescrita quando existe, você tem algum problema médico de saúde que o médico receitou, olha, você não pode comer tal condimento, tal tipo de coisa, seja por alergia, por dificuldade de digestão, alguma deficiência do fígado, do estômago, do intestino, né? E ele continua: afora isso, para o médium verdadeiro, não há a chamada alimentação ideal, embora recomende o bom senso. Isso aqui são as palavrinhas mágicas que ele falou, bom senso. Que se utilize de uma alimentação que não lhe sobrecarregue o organismo, principalmente nos dias da reunião mediúnica, a fim de que não seja perturbado por um processo de conturbada digestão, que com certeza lhe traria diversos inconvenientes. E ele continua: a alimentação não define por si só o potencial mediúnico dos médiuns, não lhes dá potencial, que deverão dar muito maior validade à sua vida moral. Mais 2 palavrinhas mágicas. A vida moral é o que vale. Do que a comida, obviamente, né? Ele falou aqui, né? Algumas pessoas recomendam que não se comam carnes nos dias da tarefa mediúnica, enquanto outras recomendam que não se deva tomar café ou chocolate, alegando problemas das toxinas, da cafeína, etc., esquecendo-se que devemos manter uma alimentação mais frugal a partir do período em que já não tenha tempo o organismo para digestão eficiente. Olha o que importante que ele falou, nós já vamos comentar isso aqui.
É mais compreensível e me parece mais lógico que a pessoa coma no almoço o seu bife, olha o que ele diz aqui, se for o caso, ou tome seu cafezinho da manhã, do que passar o dia todo atormentada pela vontade desses alimentos, sem conseguir retirar da cabeça o seu uso, deixando de concentrar-se na tarefa em razão da ansiedade para chegar em casa após a reunião e comer ou beber aquilo que tem vontade. Por outro lado, a resposta dos Espíritos à questão 723 de O Livro dos Espíritos é bastante nítida a esse respeito, não deixando o espírita bem à vontade para a necessária compreensão, até porque a alimentação vegetariana não indica nada sobre o caráter vegetariano. Olhem que importante. Ele vai dar um exemplo agora. Lembremos-nos que o médium Hitler também era médium, era vegetariano. E que o médium Francisco Cândido Xavier se alimentava com carne, ou melhor, ele coloca aqui, se alimenta com carne, porque a época desse livro aqui, Chico Xavier ainda era vivo. Então ele deu um exemplo, que Hitler era vegetariano enquanto Chico Xavier comia carne. Então, gente, isso é muito importante. Você escolher uma conduta alimentar não lhe traz mais perfeição moral. Lhe traz uma questão benéfica por organismo ou qualquer coisa do tipo. Aí tem aqueles que apoiam, outros que não apoiam e tudo mais. Mas isso é uma escolha de cada um, muito particular. Um mentor espiritual chamado Ramatiz é muito direto nesse caso. Ele diz que nós não devemos nos alimentar de carne, né? Que as pessoas que comem carne comem cadáveres. Ele é bem direto quanto a isso, bem objetivo. Então ele orienta que nós não deveríamos comer. Já na doutrina espírita, Raul Teixeira, Divaldo Franco, são a favor, né? Que você coma o que você quiser, desde que tenha bom senso. Ele até dá algumas dicas aqui, ó, né? Que você pode comer normalmente. Só que o que você pode fazer horas antes da reunião é, como ele diz aqui, ó, ter uma alimentação mais frugal, né? Uma alimentação mais leve, ou comer frutas, coisas que não lhe dificultem a sua digestão, tá? Então, é tomar cuidado, tá? É você não chegar meio-dia, no horário de meio-dia, vai ter reunião mediúnica à noite, vou comer uma feijoada. O mal-estar dessa feijoada pode durar até a noite, e aí complicar a sua situação de concentração, né? No momento da reunião mediúnica. Então, naquele dia, vai comer a feijoada, então, para você não ficar desesperado porque não comeu, come pouquinho, come menos, né? Deixa para outro dia, né? Come o seu bife, como falou o Raul Teixeira. Quando chegar perto da reunião, alimentação mais leve, um cafezinho simples, né? Mais leve, ou só frutas, e aí deixa para se alimentar mais depois, para não ter objetivamente o problema da digestão dificultosa no momento da concentração. Isso é o que dificulta. Então vejam, gente, que não existe misticismo, não existe mistério. E se nós colocarmos de forma bem séria na questão dos vícios, como nós falamos no vídeo anterior do álcool, a alimentação pode ser caracterizada como um vício se você usar ela com excesso. Ela também prejudica a sua mediunidade, porque deixa realmente a pessoa num padrão energético muito mais baixo por causa da questão excessiva. O álcool, é claro, vai atordoar a sua mente, já tem um outro tipo de elemento a mais, né? Não chega na gravidade do álcool, mas também dificulta bastante a ação mediúnica. Então, por isso que a gente tem que ter uma alimentação, tentar, né? Cuidar da espiritualidade, gente, é um global. Não é só você ir no centro espírita, tomar o passe, ler um livro dos médiuns, um livro sobre espiritualidade. Cuidar da espiritualidade é cuidar de todo um universo. E a alimentação também está nisso. E não esquecendo que não é porque você virou vegetariano que você ficou melhor que as outras pessoas. Tem o mundo moral, como fala aqui o Raul Teixeira. Não adianta você ser vegetariano, mas ser revoltado com o pai, com a mãe, brigar com esse, com aquele. Então, são só exemplos, não estou dizendo que não é bom, tá? Então, cada um no seu quadrado. Se você gosta, seja vegetariano. Se você não gosta, não seja. Só cuide do momento do trabalho, que é o grande objetivo, que é você atender bem os espíritos necessitados, os espíritos que precisam de auxílio, ou trazer a sua mensagem mediúnica dos bons espíritos do outro lado. Então, meus amigos, é o que tínhamos para esse vídeo aqui, sobre esse livro.
né? Que é Diretrizes de Segurança. Se vocês quiserem, procurem na internet, aí vocês vão achar. É um livro muito bom, traz muitas questões interessantes e simples, né? Como essa, para você entender melhor a espiritualidade e como o seu comportamento influencia na mediunidade. Muito obrigado por ficarem até aqui, desejo muita paz, muita alegria, muito amor. Até o próximo vídeo.